Olá, galerinha do 5º ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Regiane Oliveira e esta é mais uma aula onde também aprenderemos como cada um de nós, enquanto cidadão brasileiro, precisa ser fiscal de tudo o que é realizado no nosso país. Agora, não estou sozinha, porque nossa aula sempre é bilíngue e contamos com a presença da Raíssa lá nas Libras. Muito obrigada, Raíssa, juntos sempre. Olha só, agora, para nós tratarmos melhores esse assunto, vamos começar com o título da nossa aula. Cidadãos fiscais. Será que nós todos, ou melhorando a frase, cada um de nós consegue fiscalizar os serviços públicos realmente como eles devem funcionar? Agora, deixa eu fazer outra pergunta aqui, ó. Isso é reflexivo. Será que você, quando tem acesso a algum serviço público, será que você costuma reclamar de alguma coisa no setor certo? Aquele atendimento que não foi muito bom, às vezes um combinado que não foi cumprido. Saiba que você, enquanto cidadão, você tem direito sim a reclamar. E olha, muitas das vezes nós conseguimos sim mudar se cada um de nós fizermos a sua parte, se cada um de vocês fizerem a sua parte, certo? Então vamos entender isso melhor. Nesta aula, refletiremos acerca das desigualdades no Brasil, para pensar e entender sobre os fatores que resultam nas desigualdades sociais em vários aspectos. Um tema muito preocupante para todos nós, brasileiros. Moral dos meus amigos professores com a habilidade desta aula. E vamos direto ao assunto. Para começo de conversa, como já vimos, o Brasil tem uma grande extensão territorial, onde sua população não é distribuída igualmente. E isso também reflete nas condições de vida dessa população, que varia de uma região para outra. Até dentro da mesma região, as desigualdades sociais aparecem. Segundo o IBGE, deixa eu lembrar vocês, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sempre levanta estes dados para que nós possamos entender melhor. Em todas as regiões brasileiras, existem diversidades na ocupação do espaço, principalmente nos grandes centros urbanos. São aglomerados urbanos, como ocupações, comunidades, vilas, baixadas, palafitas, mocambos, ressacas, grotas, entre outros. Aí nós temos uma imagem que acompanha este texto que retrata o seguinte, vamos pensar aqui, vou colocar o número 1 na imagem. Nós temos uma balança em formato mais antigo, hoje não é tão diferente. E nós conseguimos aqui representar a palavra deste texto que está como desigualdade. Por que a desigualdade? Neste caso, nós temos a balança aqui, na primeira parte, primeiro prato da balança, eu tenho ela pendendo para baixo, ou seja, é o maior peso. Ou seja, nós temos população que tem muito dinheiro, como representado pelas moedas e cédulas, e do outro lado, a parte leve, bem diferente, com uma pessoa representada apenas com um punhadinho de moeda. Quer dizer, desigualdade. Nós temos pessoas com muito e outras com muito pouco ou quase nada. Agora, qual que é a reflexão disso tudo? Vamos nos aprofundar mais um pouquinho. São 11 milhões de brasileiros habitando estes espaços, o que mostra um dos grandes destaques quando o assunto é desigualdade. Problema de moradia no Brasil. Isso é um dos exemplos grandes.
Há diferentes formas pelas quais a desigualdade social se manifesta, suas causas e possíveis soluções. Eu vou colocar algumas imagens para vocês, destacando essa questão que eu coloquei aqui do problema da moradia. Tipos de moradia. Nós temos uma comunidade com inúmeras casas ainda, podemos reparar que estão por fazer, por terminar, né? Nós temos um outro formato, como se fosse uma vila mais rural, com casas de barro, né? Telhados de palha, telhados montados, entrelaçados em bambus, madeiras. E vocês podem perceber no entorno dessas casas, nós temos ruas de terra. Uma área verde ao fundo, mas aparentemente sem algum recurso que facilitasse a qualidade de vida dessas pessoas. Agora, nós temos uma imagem de um grande centro urbano. Por exemplo, é uma cidade cheia de prédios. Nós temos, na verdade, nós não vemos, aliás, umas arvorezinhas bem perdidas no meio da imagem. Uma grande avenida asfaltada, muita iluminação. Então, assim, interessante que neste caso essa rua não está com muitos carros, mas geralmente a presença durante o dia é de muitos, de muitos automóveis. E nós temos também as casas conhecidas como palafitas, que ficam geralmente em lugares onde tem margens de rios, onde as casas são suspensas por madeiras, elas são feitas de madeira ou algumas chapas de metal de acordo com o material que as pessoas conseguem. E tem o rio aqui, ó. Logo, a gente não vê rua, mas nós conseguimos ver uma beirada de uma ponte e um rio ao redor dessas casas. E por último, um retrato da desigualdade dentro de uma situação com várias posições de pessoas que precisam de um amparo, e isso está ligado diretamente a nós, enquanto cidadãos, enquanto precisamos pesquisar como fiscalizar os serviços públicos que eu falei e como atuarmos para que essa situação melhore, né? Que nós não continuemos assim com tanta desigualdade. As desigualdades sociais aparecem em vários aspectos do cotidiano. Cotidiano, ou seja, no seu dia a dia. Então, nós temos aqui, ó, socioeconômicas, é a má distribuição de renda. Como a primeira imagem, eu tenho uma balança com um saco pendendo para baixo no primeiro prato, com um saco, aliás, um saco só não, vários, com muito dinheiro. E do outro lado, a representação de apenas um pacotinho, ou seja, a renda, né, o dinheiro mal distribuído, é bem desigual. Acesso à educação. Nós temos níveis diferentes de escolaridade, acesso à escola e à informação. Isso quer dizer que nem todos têm o mesmo acesso à escola e nem todos têm escola de qualidade em qualquer canto do Brasil. Aqui na imagem nós vemos algumas crianças estudando, uma sala de aula, sentados à carteira, e uma sala de aula bem bonita até. Só que isso não é uma realidade em todos os espaços do Brasil. E nós temos também acesso à saúde, dificuldade de acesso à saúde, a serviços médicos. Nós sabemos que muitas pessoas enfrentam problemas quando necessitam cuidar da sua saúde. E isso é grave, muito grave. E voltando para a imagem que nos acompanha, parece um centro cirúrgico aqui, mas não dá para identificar, não estou identificando a qualidade do local. Só demonstrando para vocês uma imagem que representa a saúde. E precariedade de serviços públicos, foi o assunto que eu iniciei a aula, onde tais como energia elétrica, coleta de lixo e redes de água e esgoto, onde nós podemos dizer que o saneamento básico demonstrado nessa imagem
não existe, na verdade, né? Não tem saneamento básico. É um lugar assim, onde se mistura água, lixo e as casas logo ao redor. Isso também podendo ocasionar problemas de doenças, né, para essas pessoas que moram nesse entorno. Os cidadãos precisam ser fiscais atuantes. Compete a todos os cidadãos fiscalizar a distribuição de recursos públicos arrecadados em impostos para a melhoria da qualidade de vida da população, tentando minimizar ao máximo as desigualdades. Tudo isso está ligado diretamente à questão da cidadania, que implica o cumprimento de direitos e deveres por parte dos cidadãos e do poder público. Nós sabemos que o poder público tem as obrigações, a lei que cumpre, para fazer o nosso imposto funcionar em função de todos da população. Mas, se nós não cobrarmos, olha aqui na imagem abaixo, várias pessoas representadas por balões de fala, como se fosse um HQ, onde somos nós, nos representa, somos nós que temos o direito e o dever de falar, de exigir, de cobrar e de nos informar com relação a isso tudo, porque isso é exercer a cidadania. Atividade reflexiva. Antes de dar essa atividade, lá vai eu com o recadinho de sempre. Deixa eu falar aqui no cantinho, ó. Meus amigos professores, galerinha do quinto, essa é aquela parte assim, a gente tem um material para refletir. Eu vou demonstrar algumas imagens e elas trazem uma observação de resposta, mas é legal neste momento que cada análise seja feita devagar, numa roda de conversa, seja pausada as respostas e depois vocês compartilham as observações de vocês. E compartilhe os registros, claro, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar as imagens muito rapidamente para que vocês tenham a posição de alguns temas. Mas a resposta vai ser bem rápida, porque vocês terão aí com os seus professores a oportunidade de fazerem os próprios registros. Então, vamos lá. Leitura de imagens, número 1. Observe os grupos de imagens e identifique quais desigualdades você percebeu. Nós temos diferenças em cada uma das imagens comparativas. Letra A, condomínio, que é a imagem 1. Condomínio de luxo, a imagem 2, uma favela. Vou rapidinho. Letra B, nós temos as imagens. Uma escola, na imagem 1, alunos estudando, e na imagem 2, menores trabalhadores informais. As crianças que precisam abandonar a escola para trabalhar e ajudar sua família. E acabam não voltando mais para a escola muitas vezes. Letra C, hospital público versus hospital particular. Essas duas imagens, na verdade, não refletem nem o caos que muitas vezes a gente vê no hospital público, mas as duas demonstram hospitais. Mas eu quero que vocês façam a reflexão e os registros sobre isso. E, logicamente, o mural da galerinha, que é onde vocês pesquisarão mais sobre o assunto, trocarão ideias e, lógico, descobrirão como vocês podem ajudar a fiscalizar tudo isso e diminuir ou tentar as desigualdades do nosso país. O que aprendemos na aula de hoje, os nossos tópicos, já que estamos nos despedindo, e a nossa avaliação, lógico, que é a sua opinião, sugestão, crítica, sua participação direta na formação das nossas aulas. Gente, muito obrigada, espero vê-los mais uma vez, até a próxima, tchau, tchau.